Fala galera, bom dia, tudo bem? Bom tudo na dia. paz? E aí, tô eu aqui novamente com a minha esposinha querida, no nosso nono encontro online do Pilar Equilíbrio Emocional agora, né? Durante essa semana nós estamos falando sobre equilíbrio emocional e eu queria fazer um pequeno resumo antes da gente partir para a nossa leitura da palavra para o texto de hoje, que não vai nos inspirar hoje. Nós começamos a nossa semana na terça-feira identificando os nossos pontos fracos, identificando o quê? O nosso coeficiente de inteligência emocional, o quanto nós temos de inteligência emocional. Falando sobre as competências emocionais sociais e as competências emocionais pessoais. E hoje a Adriana vai estar trazendo um testemunho para vocês, depois da leitura, para falar sobre o ocorrido. Lembra que na terça-feira eu comentei com vocês sobre uma situação que aconteceu e no sábado a Adriana ia falar sobre isso? Para vocês entenderem o que é o equilíbrio emocional, o que é agir com racionalidade, não agir com a emoção somente. É muito bacana aí o testemunho, eu acredito que vai edificar muita gente aí, porque mesmo que não seja o mesmo tipo de exemplo que ela vai falar, com certeza você pode aprender os princípios e os aprendizados, né, que você pode tirar dessa situação. Na terça-feira, nós aprendemos a superar esses pontos fracos, sabendo quais são as nossas competências emocionais, sociais e pessoais que estão com uma nota baixa, a gente investir naquelas competências para que a gente possa superar e ter decisões mais inteligentes, não agindo somente com a emoção. Né? Na quarta-feira foi a ação superar. A ação potencializar, nós começamos a criar desafios que nos ajudam a potencializar cada vez mais, criando metas estratégicas, metas inteligentes e desafiadoras para que a gente potencialize aquilo que a gente tem de melhor. Você lembra que sempre quando a gente entra na ação potencializar, a gente está concentrado nos nossos dons e talentos, nos nossos pontos fortes. Né? E na sexta-feira, ontem, nós falamos sobre a ação transformar dentro do equilíbrio emocional, que é o quê? A gente passar a agir na vida das pessoas que estão à nossa volta, a gente fazer a marola do bem também, porque com certeza durante esse período de pandemia muitas pessoas estão vivendo momentos de desequilíbrio emocional. E quando a gente aprende, né, a ter esse equilíbrio, quando a gente tem um aprendizado desse que nós tivemos essa semana, sobre como a gente pode manter o nosso equilíbrio emocional em alta, ou seja, estar tranquilo, a gente pode influenciar pessoas, ajudando essas pessoas a também entrarem nesse equilíbrio emocional, porque com certeza tem muita gente aí sofrendo, né, pelo isolamento, pela pandemia, pelo medo, por essa insegurança, pela incerteza das informações, né, e se a gente, eu sempre falei, né, se a gente não tiver Deus no nosso coração, a gente não consegue visualizar, sentir aquela paz que excede todo entendimento que nós falamos na terça-feira, beleza? Então o nosso texto de hoje está lá em Romanos 8, a partir do versículo 28 ao 37. Vamos ver o que Deus diz ao nosso coração a respeito desse pilar. Pode aí, meu amor, ler. Vamos lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu Filho, seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus, quem os justifica? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes,
nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Aleluia. Nossa, que palavra, né, irmão? Texto Palavra lindo. forte, texto lindo demais. Esse texto Romanos 8 é um dos textos que mais tocam o nosso coração. E alguns princípios estão dentro desse texto. E o primeiro princípio é saber a nossa identidade. Somos imagem e semelhança de Deus. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, né, que pagou, se entregou pelos nossos pecados, né, imagine que por amor de nós, né, por amor a Cristo, né, e o que Jesus fez no sacrifício dele por nós, quem nós somos realmente nessa identidade, né? Olha a importância que nós temos diante de Deus pelo amor que Ele derrama e pela graça que Ele derrama sobre nós. Então esse é um dos primeiros princípios para o equilíbrio emocional. Saber quem nós somos neste mundo. Saber que somos filhos de Deus, justificados, né? Vários textos. E quem nos separará desse amor? Desse amor que Deus nos amou primeiro, como diz lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que amor, não existe significado maior do que amor maior foi esse por nós, pecadores, por nós que somos pessoas falhas, mas mesmo assim pelas misericórdias que se renovam a cada dia, Jesus veio, se entregou e nos abençoa e nos deu a salvação, ou seja, o direito a sermos chamados de filhos, o direito a vivermos a vida eterna ao lado deles, passarmos pela primeira morte e vivemos a vida eterna junto com o Senhor. Isso Então, tudo está, desculpa, pode falar. Isso tudo está disponível para a gente, né? Exatamente. Cabe a gente simples entender, demais. se arrepender dos pecados, né? E entender que em Cristo Jesus somos reconciliados com Deus e aceitar isso, né? Entregar a vida, o coração. Verdade. Se tem uma coisa que Jesus pede de nós, é o nosso coração, né? Então está na nossa mão essa decisão. Na verdade, né, meu amor, é a maior transformação de vida que a gente pode ter. A gente fala sobre desenvolvimento pessoal, crescer profissionalmente, crescer pessoalmente, né, se desenvolver. E uma das maiores transformações que tem que acontecer primeiro é você trazer Jesus para fazer morada, através do seu Espírito Santo dentro do nosso coração. Porque é através dele que nós vamos ser, sim, transformados de glória em glória, transformados de graça em graça também, como nós falamos ontem na transformação. Somos transformados de graça em graça. Se você não assistiu a live de ontem, assiste, que eu falo sobre isso aí. Tá certo? Gente, a Adriana tem um testemunho para dar para vocês. Não é um testemunho, né? Mas é um testemunho para o pilar, né? Para o pilar de equilíbrio emocional. Porque foi um susto que ela tomou e com certeza ela vai estar trazendo também aprendizados para nós aí. Bom, começando pelo começo. Começando pelo começo, né? Nós somos apaixonados por cachorrinho, né? Muitos já sabem, quem conhece, convive com a gente sabe. Então, volta e meia está envolvida em alguma causa, a gente ajuda no que a gente pode e tal. Então, agora eu não me lembro que dia que foi. Segunda-feira. Dias atrás, segunda, né? Segunda-feira. Mais um dia comum, de manhã cedo descendo, a gente tem uma rotina, né? O Guto desce com o Tito e eu desço depois com a pipoca. E era um dia comum. E é até interessante pensar nisso, né? Um dia como outro qualquer. Um dia como outro qualquer. As coisas acontecem. As surpresas acontecem num dia qualquer, as bênçãos vêm num dia qualquer, as más notícias também. Então, como é que a gente está antes disso, né? Preparado ou não? Então, eu cheguei, tem um pet park próximo do local onde a gente mora, e eu levo a pipoca lá, que ela brinca com os cães que vão lá. Bom, cheguei lá, eu achei que as mesmas pessoas mais ou menos estavam lá e tal, mas eu achei um clima meio assim, o que houve? Bom, resumindo, para não me detalhar muito aqui, tinha um cachorrinho perdido lá. E quando eu olhei, falei, de quem é esse? Porque a gente conhece todo mundo já, né? Ele estava lá perdido, foi aquela comoção, todo mundo se perguntando o que a gente faz, como é que a gente vai embora, vai deixar ele aqui. Igualzinho o Tito, né? Igualzinho o Tito. A situação foi exatamente a mesma. A gente tem um adotado aí, na verdade resgatado e adotado, né? Nosso Titão. E aí ele estava com coleira e guia, uma guia pendurada, né? Aí todo mundo, não, ele é perdido, não sei o quê, mas e agora, o que a gente faz? Bom, na mesma hora a gente tirou foto e começou a postar, né? Claro.
nas redes sociais, é a melhor coisa que a gente faz. Os grupos que a gente tem, né? Aliás, façam isso. Sempre que vocês encontrarem algum cachorrinho perdido, busquem os grupos de resgate. Tem muito grupo dentro do Facebook e dentro do Instagram também. Na associação de moradores, onde você mora e tal, a gente tem que ter a cabeça calma na hora, não adianta ficar, coitadinho, e não fazer nada, né? Então, um casal cogitou de levá-lo, mas ele ficou com medo de brigar com o cachorrinho que eles tinham. Foi todo mundo tentando dar um jeito. Aí uma delas foi pedir para a filha trazer ração, a gente deu ração para ele e tal. E nessa hora tinha um funcionário lá e a gente pediu autorização do local, né? Para ele ficar ali durante o dia para a gente tentar fazer alguma coisa. Aí autorizou, beleza, pelo menos fora de perigo ele fica, né? Para não ser atropelado e tal. Lá não tinha como ele sair. Só se fosse meio Tito, né? Porque o Tito pula o muro que tem lá. O Tito era danado, gente. Não sei como é que ele conseguiu ficar lá. Mas esse acho que ele não usaria, não. E aí, resumindo muito, né, gente? Porque senão cada um fez um pouco. Teve vizinha que foi para casa fazer comida para ele, porque ele não aceitou muita ração. É um amor, né? Que a gente não mede esforços. E a gente ficou fazendo um revezamento para ele não ficar sozinho lá e de repente alguém abrir o portão né, que tem de tudo por aí, né? Deixar ele escapar e tal. Teve uma hora que da minha janela eu vi que ele escapou, eu avisei para todo mundo. Bom, a gente foi passando o dia, a gente postando, entrando em contato com muita gente se mobilizando para ajudar a divulgar e tal, e eu de olho em todos os comentários, todo mundo, e aí alguma coisa e tal. Aí ele comeu, eu levei lá a ração, tô aqui com ele, tô controlando, e aquele movimento todo. E aí, mais ou menos, isso foi de manhã cedo, mais ou menos 1h30, 2h da tarde, quando eu vejo num dos comentários, eu já estava atordoada de tanto comentário nas redes sociais, de repente eu vi lá, é meu. Nossa. Meu. De tantas coisas que eu já tinha visto, tanto compartilhamento, aquele negócio todo, meu coração parecia que explodiu. Falei, achamos a mãe, depois eu soube o nome dele, né? Do cachorrinho perdido e aquela coisa toda, entrei em contato com ela, finalmente conseguimos marcar, o tio dela que foi lá buscar, eu larguei tudo aqui e fui lá pro local, né, pro Pet Park, que a gente chama de parcão, para controlar ele, né. Eu cheguei lá e falei, será que ele tá aqui? Será que ele fugiu? Aí ele tava lá. E aí foi quando começou, né. Assim que eu cheguei, tinha um outro cachorro lá também, com a dona dele. Eles estavam lá numa boa e tudo. Assim que eu entrei... Você foi simplesmente para poder esperar o tio chegar para poder levar o cachorrinho para a dona dele, Exatamente. Né? Exatamente. Então estava num ambiente normal, a gente estava num ambiente tranquilo lá do parcão. E mais um cachorrão, um cachorrão, né? Tava de visitante lá. Tava lá brincando, que é vizinho daqui, por aqui, né, e tal, e tava lá, normal. Então assim que eu cheguei, tinha um cachorro com a sua dona e o perdidinho, né? Como é que era o nome dele? Pilão. Pilão. Porque ele é pretinho, ele é pilão. Igual um veludo. Muito meiguinho ele e tal. E aí eu acho que ele me reconheceu. Quando eu cheguei, ele fez uma festa, assim, veio pulando o muro enquanto eu desci, ele veio me acompanhando. Assim que eu abri o portãozinho, ele veio falar comigo. Ele literalmente me abraçou, né, botou as duas patinhas aqui. E eu abaixei assim para falar com ele. Fiz uma festinha, falei, pô, achamos sua mãe, daqui a pouco você vai pra casa e tal. Eu fiz uma festinha ali com ele. E ele me abraçou, ficou agarrado comigo, me botou a carinha dele aqui em mim. Aí eu fiquei ali, isso durou segundos, 3 segundos. Nisso o outro cachorrinho veio também pra falar comigo, né? Normal, né? Coisa de cachorro. E aí eu botei a mão assim nele, tipo, ô, então, tal, brinquei com ele. Nessa hora, a briga começou. Na minha leitura... De meiguinho. Na minha leitura, o pilão que estava falando comigo ficou enciumado e partiu para cima do outro, que era muito forte. É um American Bullying, para vocês terem noção do tipo de cachorro que é, tá? Aquela mordedura, forte, né? Uma das mais fortes, né? Que aí naturalmente o cachorro tem força, não interessa. É claro que uma briga com um pincher é diferente de uma briga com um cachorro desse porte, né? Lógico. Então, eu e a dona, se for contar exatamente como foi... Não dá. E a gente se atracando ali, puxando, eles tentamos agir da maneira como se faz e tal, mas é muito ruim, é muito traumático, me machuquei. Agora está começando a ficar menos dolorido, mas é claro que na hora, o que acontece? O que o Guto está querendo enfatizar, né? É claro que na hora o pulso, a adrenalina foi, e até depois muito impressionante como é que eu me senti de um jeito que nunca aconteceu antes. Eu depois fiquei sem condição de andar reto, não tinha como. Não tinha como. Minha respiração parecia que eu ia realmente ter um troço. A descarga de adrenalina foi muito grande, né? Meus braços, eu não sentia os braços, né? A
força que você teve que fazer, porque não era o suficiente, né? Coisa que não é meu forte, né? Eu não sou forte. Então, teve uma hora que eu não sei como, não tenho ideia, eu levei um tombo mesmo, do alto, assim, eu caí, realmente me machuquei e tal. E a moça muito nervosa, claro. Então, enquanto eu tinha medo, muita coisa poderia ter acontecido ali. No final das contas, eles machucaram bem pouquinho, não houve nada demais. Eu me machuquei, hematomas, não sei o que e tal, a moça também, mas não foi nada grave. Mas na hora a gente não sabe o que vai acontecer. E como é que dá tempo de pensar? É muito impressionante. Eu, pelo menos, né? Esse é um detalhe que eu quero frisar, é a diferença da reação de uma e da outra, da dona do cachorro mais forte, né, e da Adriana. A gente tem que na hora ter, dentro do possível, tudo muito rápido, uma descarga de adrenalina muito grande, mas tem que pensar, né? Então, o que mais me movia era assim, esses cachorros não podem se machucar. E toda a probabilidade era que o negócio ia ficar feio, porque o Pilão também é um cachorro forte, ele é um vira-lata, mas ele é de porte médio, um pouquinho maior. Então, eu tive muito medo, só que o amor pelo animal era tão intenso que eu tive que fazer força e fiz. É claro que depois sofri consequências, sofri, ficou doendo. Mas foi o que me moveu na hora. Quando a gente tem uma motivação, sabe? Desculpa, gente, mas é bom lembrar que deu tudo certo. Sabe? Fiquei com muito medo deles se machucarem. O outro cachorrinho, então, não sei o nome dele. Se ele abocanhasse o Pilão de jeito... Eu acho que chega a matar, sabe? Arrancar uma orelha. Eu arrisquei o meu rosto, a minha mão, a menina também. Foi realmente meio louco o negócio. Mas a gente tem que tentar assim. Não adianta gritar, não adianta ficar histérica, não adianta, ai meu Deus, eu vou morrer. Tem que pensar no melhor que dá pra fazer naquela hora. E eu acho que eu fiz da maneira certa, fiz o meu melhor, fiz o que eu pude também, né? E aí finalmente a gente conseguiu separar os dois, deu tempo dela pegar as coisas, ficar tudo espalhado, minha máscara saiu, ficou no chão, foi bem confuso. Imagina a cena. É até difícil resumir, fica tentando falar e não consegue resumir muito. E aí finalmente consegui dominar o Pilão, fiquei ali com ele, ele até parou de fazer força, ele ficou do meu lado, para dar tempo da outra moça pegar as coisas todas no chão e sair, sabe? Então, e depois me recuperar, né? Que é realmente impressionante a descarga de adrenalina que faz no corpo da gente, né? Verdade. As consequências vêm depois, né? Verdade. Não tem jeito. Mas aí eles ficaram bem e tudo. Então, na hora, a gente precisa tentar não, a gente precisa deixar a cabeça também guiar. É claro que a emoção estava ali à flor da pele, mas deu tempo de raciocinar e de não desistir, de não ficar só assistindo e ficar desesperado, sabe? Não adianta a circunstância vir na nossa frente e a gente ficar assistindo em desespero. A gente tem que participar, a gente tem que meter a mão e ver o que dá para fazer. Uma solução, né? Então, foi isso. Aí o Pilão teve final feliz voltando para sua casinha e a mãe dele ainda falou que ele é fujão assim mesmo, sem vergonha. Aí eu falei, então a próxima vez você vai vir buscar ele aqui, que ele vem pro Pacão. Eu faria tudo de novo, só para fechar. Tenho certeza disso, porque... Tem um monte de gente, né? Quais são os aprendizados que a gente tem, gente? Eu fui na nossa ferramenta na ação Identificar, a ferramenta de inteligência emocional, e eu destaquei alguns pontos que a Adriana acabou usando, por ela ter um coeficiente de inteligência alto. Eu vou destacar algumas competências da nossa ferramenta que moveram a Adriana a agir como ela agiu, para você ver. É uma comprovação das notas boas que ela tem dentro da ferramenta da inteligência emocional, que são a autoconfiança, né, que é possuir um sólido senso de seu próprio valor, capacidade e potencial. O autocontrole emocional, ou seja, manter as emoções e impulsos destrutivos sob controle. A superação, que demonstra o ímpeto para melhorar o desempenho a fim de satisfazer padrões interiores de excelência. Olha só. E a iniciativa, que é estar sempre de prontidão para agir e aproveitar as oportunidades. 4 competências emocionais pessoais que a Adriana teve que automaticamente usar para poder agir numa situação de imprevisto dessa. E o que a gente tem de aprendizado com essas competências, tudo que ela usou, com as ações que ela teve, com o momento que ela viu. Por que eu fiz questão de trazer isso para cá? Para o nosso encontro aqui. Que foi o quê? Primeiro, você está preparado para os imprevistos da sua vida?
A gente no treinamento a gente fala, né, sobre isso, né? A gente precisa estar preparado para os imprevistos, que podem ser positivos ou negativos. No caso da Adriana foi um imprevisto de surpresa, né? Até certo ponto negativo, porque foi uma coisa que ela não esperava que acontecesse. Né? O cachorro se mostrou super dócil, mas a gente não pode esquecer que é um animal, ele é um animal irracional, ele não racionaliza, ele age por impulsos, por estímulos. Eu até quero aproveitar, eu sei que até é um assunto um pouco fora, né? Mas eu pensei depois, eu acho que em tudo que a gente vive, assim, a gente tem que pensar, poxa, onde foi positivo, onde eu errei e tal. E eu reconheço que da minha parte, falando de mim, uma coisa que eu não deveria ter feito, eu proporcionei um momento muito... Isso. Me faltou a palavra. De afeto ali com o cachorro. Que gerou o ciúme, eles são movidos por impulso. Eu provoquei um cenário. Eu não conheço ele. Eu não conhecia o outro. Perfeito. Então eu deveria ter ficado de pé, de ter brincado com ele de pé, sem me aproximar. Sem muitos safados, cachorro que eu não conheço. Se eu conhecesse... Mas como é que pode, né? Um doce de pessoa como essa, como é que faz? Né? Mas tava tão feliz, o mel, até os cachorrinhos vêm nela, criança, cachorrinho, tudo que vem pra cima dela, não tem jeito. Eu nessa hora fui pela emoção, porque tudo que eu queria era ver. Quando eu vi, eu abracei ele. Então legal, olha só que bacana que ela detectou lá. Mais do que devia. Quando ela agiu pela emoção, foi um erro. Quando ela agiu pela razão, acabou solucionando um problema grave que aconteceu. Né? Então, por exemplo, a gente está preparado para os imprevistos da vida? Outra, a ação, a agir, é sempre para buscar uma solução. As nossas ações precisam ter tanta racionalidade, você tem que estar tão atento às decisões que você toma, porque aquilo precisa solucionar o problema que você está vivendo, solucionar a situação que você está vivendo. Né? E aí a gente vê uma coisa que eu acho bacana demais, que eu como ex-atleta também falo sobre isso. Né? A gente é movido sempre por uma emoção. Lembra que a gente fala das crenças, da matriz de crenças? Um pensamento que gera um sentimento interno, que transforma-se em uma emoção que você externaliza, que vira uma crença. E essas crenças que são fortalecedoras ou limitantes, elas geram o quê? A ação e que gera o resultado. E a gente fecha essa matriz de crenças que a gente vive. Então a Adriana, movida por uma emoção. Qual foi a emoção da Adriana? O medo, a insegurança, a emoção de caraca, eu preciso resolver esse problema, eles não podem se machucar, eles não podem se machucar, né? A preservação, ou seja, tudo aquilo que passou na cabeça dela naquele momento. Né? E a emoção de amar, ou seja, ela amou aquele cachorrinho, ela não queria que ele se machucasse. Então essa foi a motivação maior, a emoção maior para motivar. E aí o que aconteceu? Fez ela superar situações que de repente num estado normal, sem esse estímulo emocional, ela não teria as ações racionais que ela teve. Porque então é uma máquina, é um processo que acontece em segundos, ou seja, foi uma coisa que aconteceu em segundos. Eu estava concedindo na cara do cachorro, o outro estava muito forte, eu fiquei com medo. Exatamente. Minha bocanha, eu tô frita. Era um American Bully, ou seja, um cachorro forte, um cachorro de reações extremas, ou seja, ele é muito dócil sim, mas é um cachorro que quando ele é estimulado a ter reações agressivas, ele se torna muito agressivo e você não solta. Se um American Bully, um Pitbull, quem é veterinário sabe disso, se ele faz a mordedura, se ele encaixa a mordedura, você não solta a boca dele. Ele só vai soltar se ele quiser soltar ou se você agir com as técnicas que você faz para separar cachorros nessa situação de briga. Então, assim, movido o que eu quero destacar aqui, ela movida por uma emoção de amar e preservar os cachorros, ela agiu com coragem, mesmo tendo o medo. O medo não vai embora. Olha o ponto forte dela, né? A coragem, né? O amor, a coragem, que são sentimentos que são pontos fortes na nossa vida, que a gente tem que ter, fez com que ela agisse. Porque o medo, ele traz 3 tipos de reação. A emoção, o sentimento de medo, né? Traz 3 tipos de reações externas. Que é uma paralisia. Tem pessoas que com medo, elas paralisam. Tem pessoas que com medo, elas fogem. A reação é de fuga, de sair fora. A Adriana podia muito bem ter largado aquilo ali, se ela não tivesse essa visão, essa inteligência emocional, ela podia ter lá que se lasca, os dois cachorros se pegarem e vão embora. Nunca ela ia fazer isso. E a terceira ação, qual é? O enfrentamento, que é onde a gente busca sempre. Quando a gente quer superar medo e insegurança, a gente tem que agir com essa terceira emoção, de superação, de enfrentamento, de ataque e busca das soluções. Então esse é o grande aprendizado de hoje. A gente é movido por emoções, mas as nossas ações para poder obter o resultado na crença, ela precisa gerar, essas emoções precisam gerar crenças fortalecedoras, que fazem a gente agir e ter resultados positivos. Beleza?
Sacou aí? Vê como é que uma situação do dia a dia, uma situação simples, simples, né? Como é quanto aprendizado a gente pode ter quando a gente está com o mindset preparado e focado em aprender alguma coisa, né? Legal, gente. Final feliz. Final feliz. Tanto para ela quanto agora. Tu imagina ela contando depois isso. Cheguei Quando em casa assim, ela contou, ela nem me falou que era um American Bully. Ela até dia minha casa. Ela falou que era um cachorro que brigaram. Eu falei, meu Deus, mas ele se machucou, aí tá tudo bem, não tinha se machucado tanto. E aí quando ela contou que era um American Bully, eu arregalei os olhos assim para ela e falei, era um American Bully? Meu Deus do céu, era um cachorro de força, muito forte. Como é que vocês conseguiram fazer? Aí caiu a minha ficha de que, pô, pra mim era uma discussão normal de cachorro, mas era uma situação muito extrema, entendeu? Grave. Então, eu muito bacana. tanto com Jesus, pedindo tanto ajuda dele, que tenho certeza que ele Deus me ajudou. nessa hora, com certeza, manda seus anjos aí pra ajudar a gente, né? Gente, legal demais. Sabia que ia ser edificante para nós aí, o aprendizado ia ser bom. Semana que vem, amanhã é folga, né? Segunda-feira também estamos de folga. Mas folga de vocês não olharem a gente, não me olhar aí no dia a dia. Mas a folga é sempre buscando a palavra de Deus, buscando sempre o seu melhor a cada dia, fazendo um resumo da semana que você fez. Se você quer realmente ter um ano disruptivo, você precisa estar revendo todas essas aulinhas que a gente está falando, todas essas lives que a gente tem feito. Tem coisa na vida que não tem folga, não. Exatamente. Então, na semana que vem, na terça-feira, nós vamos estar entrando no pilar contribuição social. Gente, esse pilar é muito bacana porque ele nos ensina um dos maiores princípios vou chamar de sucesso e da prosperidade financeira. Então, é muito bacana, nosso pilar profissional, a gente trabalhar com a contribuição, o pilar contribuição, o quadrante profissional, o pilar contribuição social. Então eu te vejo na terça-feira, 6 horas da manhã, e eu quero pedir agora que a Adriana faça uma oração para a gente viver esse fim de semana, esses dias que a gente vai estar um pouquinho afastado de vocês aí, mas que Deus continue abençoando vocês. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, que nos segue em todos os dias, como está escrito na tua palavra. Obrigado pelo teu amor sobre nós, tão disponível, Pai, tão incompreensível, um amor tão alto, Pai, tão além. Obrigada por esse amor disponível para nós, Paizinho. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor, nós te pedimos a tua proteção, que o Senhor nos abençoe, Pai, que a tua vontade aconteça nas nossas vidas e que o Senhor nos livre do mal, Pai. Nos dá condição, Pai, de aperfeiçoar a nossa mente para fazermos as coisas de uma maneira que edifique a nossa vida e edifique a vida de quem a gente ama e de quem passa por nós. Ajuda a gente, Pai, a progredir, a se desenvolver e a receber, Pai, todo esse conteúdo que tem sido ministrado aqui, para que tenhamos uma vida mais equilibrada, mais feliz, Senhor, em nome de Jesus. E para tudo, Pai, que nós nos propomos a fazer, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua ajuda. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Gente, um beijo no coração de vocês e a gente se vê na terça-feira, 6 horas da manhã. Não esqueçam, em ponto. Um beijo a todos, gente. Tchau, Deus tchau. Deus abençoe vocês. Não esqueça, mude sua mente. E descubra um vencedor. Isso aí. Fiquem na paz, que Deus abençoe o fim de semana. Ótimo fim de semana para vocês.